Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClays, uma boa noite. Estamos de volta aqui para a gente retomar a live com o jornalista Marcel Capretes da Fox Sports. A gente teve um problema no áudio com ele hoje à tarde, mas agora vai estar tudo certo para a gente fazer esse conteúdo com vocês. Sejam todos bem-vindos e vamos retomar assim que ele entrar aqui. A gente vai colocar ele ao vivo. Agora sim, Marcel Capretes. E aí, Marcel, agora sim, hein? Agora sim, hein? O áudio tá bom, né? Agora para Pifou? mim aqui tá perfeito. Maravilha. Obrigado e desculpa pela falha técnica no período da tarde. Sem problema. O pessoal que estiver nos assistindo aí pode confirmar a minha informação, mas para mim está muito boa. Bom, Marcel, te agradecer mais uma vez, né? Eu vinha dizendo que para mim você é uma referência muito grande no jornalismo esportivo, pela forma como você trata o futebol fora da caixa, com muito conteúdo, com muito cientificidade, né? Que é uma coisa que a gente cobra muito dentro do futebol. E você é um grande parceiro nosso do FuteClass, já esteve presente nos nossos eventos presenciais, né, no FuteClass Mesa Redonda, que é o nosso evento carro-chefe. Então é um prazer estar batendo esse papo novamente com você. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, Caio. A gente conversava já à tarde, né? Eu estava conversando aqui também com a minha esposa ontem mesmo. Vai fazer um ano que eu estive com você e pessoalmente, né? Aquele evento maravilhoso. O Zé Ricardo, o treinador, estava lá também. E você é um exemplo para mim. Eu te admiro muito pela sua capacidade de organização, de realização. E tomara que isso passe logo, essa pandemia terrível que a gente está vivendo, para que a gente possa estar fazendo um evento e depois tomando aquele vinho juntos novamente. Bacana. E você é uma live super especial para a gente. Hoje é a live de número 40. A gente, desde que começou a quarentena, a gente está fazendo pelo menos uma por dia. Então a gente está aproveitando esse momento de reflexão para também proporcionar muito conteúdo para a comunidade toda do futebol. Vamos lá, Marcelo, a gente preparou uma pauta com muito carinho para discutir, né? A primeira questão, a gente estava conversando, eu recentemente, falando com o treinador Adilson Batista, tinha acabado de sair do Cruzeiro, e ele fez uma ponderação que eu já tinha para mim um pouco e ela também me chamou a atenção, né? Ele relatava que nas coletivas de imprensa, normalmente as perguntas são muito vazias, muito ligadas às polêmicas do futebol, e acaba que a conversa fica muito rasa, né? E até ele fala que os jornalistas não possuem tanto conhecimento tático de campo ali, né? Dentre os repórteres, e então ele fica muito limitado a explicar as coisas, né? E eu queria te perguntar se você acha que tem um espaço realmente para os repórteres melhorarem, para os repórteres estudarem mais um pouco, o jornalismo como um todo, para a gente elevar esse debate, essa relação entre as duas partes, treinador e jornalista. Não, com certeza. Qualquer profissão a gente pode evoluir, a gente pode estudar. Um jogador de futebol profissional, para mim, ele está evoluindo até o dia que ele se aposenta, ele tem condições de evoluir, né? E assim, sobre entrevista coletiva, tem muito treinador que vai para a coletiva depois do jogo tenso, nervoso, e fica difícil num ambiente como esse ter muitas oportunidades de falar exatamente sobre alguns temas mais profundos, né? A entrevista coletiva, ela é muito em cima do fato ali que aconteceu, em cima do jogo. E assim, como todo jornalista também pode melhorar, eu posso melhorar, busco aprender, busco estudar cada vez mais. Eu sempre falo que para mim o 7-1 foi um marco, né, Caio? Quando o Brasil perdeu da Alemanha em 2014, ali para mim a imprensa também perdeu e eu passei a estudar a partir daquele momento, né? Fiz vários cursos na Universidade do Futebol, passei a estudar outras coisas também que pudessem me ajudar como jornalista, né? Até porque eu acho que o futebol é uma atividade 100% humana, então para entender mais do futebol, eu acho que a gente tem que entender mais do ser humano que joga. Então eu passei a estudar coaching, programação neurolinguística, tudo isso para me tornar melhor no meu trabalho. Então, tem esse ponto. Eu ainda estou buscando o conhecimento, eu acho que isso é uma jornada sem fim, né? E os treinadores, eles também, de repente, cada um tem a sua parcela, né? E também falando de uma maneira geral, não vou pegar caso a caso porque nem é o momento, mas enfim, alguns treinadores também, em entrevista coletiva, eles fogem de pergunta, eles buscam mudar o foco, né? Muitas vezes, falando de arbitragem, justificam uma má atuação às vezes por questão de cansaço, ou eu já vi até também, por outro lado, justificar atuações ruins, porque tem pouco jogo, de repente foi eliminado de alguma competição, e aí o treinador tem, sei lá, 10 dias
entre uma partida e outra e reclama que falta ritmo de jogo. Ou seja, todo mundo, né, todos os players dessa indústria do futebol tem que melhorar cada vez mais, né, Caio? Bacana, bacana. E quem tiver aí também, eu sempre indico seus textos, seus artigos, suas colunas lá na Universidade do Futebol. É sempre uma leitura muito oportuna e de muito aprendizado. Vamos lá, Marcel. Outra pauta que eu acho que é importante, né? Comumente alguns treinadores falam que a imprensa às vezes influencia demais na demissão deles, né? Talvez não de forma direta, mas a imprensa é sim um veículo que influencia na opinião do torcedor e por consequência o torcedor vai pressionar mais o trabalho do treinador, vai vaiar, vai questionar. Eu mesmo agora, depois eu vou te mandar, agora eu estou como comentarista em um dos programas aqui de Belo Horizonte e eu sempre tomo muito esse cuidado também para tratar com muita tranquilidade, para não criar esse ambiente de desespero dentro da torcida dos clubes. Você acha também que esse ambiente desses debates que tem mais dentro desse formato ao vivo que hoje tem, pode sim ter uma influência dentro da demissão dos treinadores? Bom, o futebol ele é uma plataforma que está inserida dentro da sociedade. Por que eu falo isso? Porque não é um mundo à parte do que a gente vive. Então a gente está numa sociedade que é imediatista, que busca tudo muito rápido. Essa geração tem informação muito rápida, tem o conhecimento à disposição. Então tudo isso vai impactar no futebol. Por que eu falo isso? Porque a média de um treinador aqui no Brasil, Caio, ela é de 3 a 4 meses no cargo. Ela é muito rápida, ela é muito curta, a média, né? Claro que tem técnico que fica menos e tem técnico até que fica mais. É só pegar o Renato Gaúcho agora no Grêmio, o Tite como foi no Corinthians, o Muricy no São Paulo. Tem vários casos, mas é exceção. A regra é ficar de 3 a 4 meses no cargo. Então, assim, a imprensa ela está inserida nesse contexto, ela vai buscar respostas. E aí, para mim, a crítica maior nesse caso, de ficar pouco tempo, é do dirigente, né? O dirigente, muitas vezes, ele não tem convicção, né? Ele contrata muitas vezes no impulso porque tem que dar uma resposta rápida e isso, Caio, dar uma resposta para a torcida é um termo que muitas vezes mata o nosso futebol, porque não tem planejamento, né? Você tem que dar uma resposta para a torcida, isso aí está carregado de um imediatismo que ele muitas vezes não se mostra eficaz, né? Então muitas vezes vai pelo nome, vai pelo que o treinador já fez, talvez em muitos anos atrás, e não pelo momento do técnico. Então, o dirigente, seja ele profissional ou estatutário, muitas vezes se baseia em imprensa, em torcedor, para tirar conclusões, né? Sendo que o dirigente tinha que ter as próprias convicções. É claro que ele tem que entender o ambiente e ouvir a imprensa, e ouvir o torcedor, tudo isso é fundamental, mas não se deixar levar. Eu acho que o dirigente ele tem que ter convicção e você tem que contratar com conhecimento, sabendo o treinador que você está trazendo. Porque senão, Caio, quando você não tem as bases muito fixas, qualquer tempestade a sua casa cai. Interessante. Agora, Marcel, outra pauta que eu tenho discutido com alguns dos entrevistados aqui dentro do FootClass é com relação aos intermediários com os treinadores, né? Eu estava lendo um livro e o Harry Redknapp, que é um treinador inglês, ele estava falando que antigamente os atletas, quando tinham alguma dúvida sobre estar jogando ou não, buscavam um diálogo saudável com os treinadores, né? Pô, professor, por que eu não estou jogando? E hoje eles invertem isso. Primeiro vão no intermediário, no seu agente, esse agente liga para o dirigente para pressionar o treinador, e às vezes esse agente usa muito a imprensa, né? Para tentar colocar o atleta no mercado, para tentar colocar uma eventual insatisfação. Como que você vê esse jogo? Imprensa, intermediário, clube, treinador, como que o futebol brasileiro pode amadurecer mais isso? Claro que faz um pouco, faz parte do mercado, né, em si, esse jogo político de negociação, esse poder de barganha, mas você acha que tem um espaço melhor para a gente amadurecer isso? Bom, primeiro eu vou partir de duas situações, Caio. Primeira, o empresário, para mim, não é uma figura ruim e nefasta como muitos acham no futebol. Ele é uma figura necessária, né? Assim como em toda profissão, tem empresários bons e empresários ruins, né? Mas eu vejo muito empresário bom, então falar que o empresário hoje é o culpado pela situação ruim do jogador, eu acho que também é muito vazio e muito superficial, não reflete a realidade. Agora, que a comunicação no futebol mudou, isso é inegável. Eu falo mais até pelo meu lado, pela imprensa. Antes a gente conseguia entrevistar ali o jogador entrando no campo do CT, a gente tinha um fácil acesso. Hoje mudou. Hoje não é mais assim. Você tem vários assessores que também são importantes, né? Porque às vezes uma assessoria para o jogador faz com que ele tenha um molde mais adequado, mais eficaz na comunicação. Não acho ruim também o assessor de imprensa. É só para constatar que mudou a comunicação.
Tá? Nós da imprensa também não nos comunicamos mais como era há 20, 30 anos atrás, talvez até quando eu nem era nascido, a relação repórter, jornalista com jogadores e treinadores era outra. Então tudo isso para quê, Caio? Para falar que vai ser diferente hoje como o técnico se comunica com o atleta, como o atleta se comunica com o dirigente, como o empresário, que muitas vezes também nem era mais nem era uma figura que existia, agora existe. Então o jogo mudou, o futebol mudou, acompanhando a evolução mundial, cara. Eu não acho ruim, tá? Hoje a gente está fazendo uma live aqui via Instagram, vai estar no YouTube, isso aí. Há 10 anos atrás era impensável fazer isso. Então muita coisa boa aconteceu com a tecnologia. A comunicação mudou. Tem o lado bom, mas também tem o lado ruim. Interessante. Marcel, e sua resposta ela foi muito em encontro à entrevista que eu fiz com o Francis Melo, que é intermediário e também assessor de imprensa. Realmente não tinha tanta figura do assessor de imprensa, até tinha aqueles exemplos de repórter dentro do vestiário, entrevistando e tudo mais. Mas agora outro questionamento que eu tenho feito, que eu queria ouvir a tua opinião como profissional da comunicação, a impressão que eu tenho que os atletas jovens hoje, eu também conversei com alguns atletas mais experientes sobre isso, eles com 14, 15 anos já miram questões fúteis dos atletas mais experientes, né? Por exemplo, o cabelo do Neymar, a tatuagem do outro atleta, o piercing, o cordão de ouro, o carrão. Mas tem alguns outros atletas que exportam outro tipo de comportamento. Até o zagueiro Léo do Cruzeiro, que teve com você no evento, eu tive com uma live aqui com ele, ele é um cara que só faz vários projetos sociais. Então, assim, a exposição da imagem dele é muito pontual e muito diferente de alguns atletas. O que tu acha que falta para esses atletas mais jovens espelharem neste tipo de comportamento e não no tipo de comportamento que a gente pode dizer que não influencia positivamente na sociedade, né? É muito vazio. Não, com certeza. Essa nova geração, Caio, ela é um pouco diferente. O que eu observo é o seguinte, essa geração hoje tem muitas opções de entretenimento, que há 20, 25 anos atrás não existia. E isso vai interferir também na ponta do iceberg na alta performance. Porque quando eu falo de alto nível, Caio, eu estou falando aqui do jogador que vive intensamente a profissão. Em qualquer área, para você ser bom e se destacar, você tem que viver por aquilo, tá? Não dá para você entrar mais ou menos. Então, o jogador que vai se destacar, que vai evoluir, ele é interessado, ele quer melhorar. Não que ele tenha que ficar assistindo futebol 24 horas, tá? Não é isso que eu tô falando. Tô falando o seguinte, o cara tem que se cuidar, o cara depende do corpo. Eu sempre cito o exemplo, eu, por exemplo, trabalho com a voz, no rádio e na televisão. Eu não posso ficar gritando por coisa banal, porque vai afetar a minha voz. Eu tenho que ter um cuidado pela voz. Eu tenho que tomar muita água, porque eu dependo das minhas cordas vocais para trabalhar. Eu não posso tomar gelado toda hora. Se eu tomar vento, eu posso ficar gripado e vai atrapalhar na minha performance profissional. Então são alguns cuidados que, por exemplo, a minha esposa que trabalha em banco não tem que tomar. Então eu acho o seguinte, o jogador de alta performance, ele tem que ter um cuidado e tem que pensar em alto nível, em excelência em todos os aspectos. É a maneira que ele se expõe, é a maneira que ele trata a vida pessoal, é a maneira que ele cuida do corpo dele, e tudo isso vai resultar num produto final que é a excelência dentro de campo. O Neymar, ele muitas vezes fala que não acompanha futebol. Ele é um jogador que tem uma técnica muito apurada. Então, ele muitas vezes não acompanhando futebol, não vai interferir. Só que a maioria dos jogadores que talvez não tenham o talento que ele tem, se de repente acompanhasse um vídeo do jogador da posição dele, se estudasse um pouco mais, hoje a análise de desempenho no futebol, ela está muito avançada, é só você chegar no analista ali que ele vai te passar vídeos e mais vídeos da sua performance, do seu adversário do jogo seguinte. Então eu vejo hoje cada vez mais, Caio, que o jogador que se destaca é aquele que demonstra um interesse e entra na profissão de corpo e alma. Legal, Marcel. Agora falando sobre o jogo do futebol brasileiro, né? Por muito tempo, o nosso futebol se embasou muito na individualidade, né? A gente organizava o setor, a organização defensiva, e na organização ofensiva os craques decidiam, não era muito preciso organizar, porque o talento inato dos jogadores era capaz de decidir isso, né? O Guardiola também fala um pouco disso no livro dele, que ele se preocupa muito com a organização defensiva, porque é importante treinar a organização ofensiva também, mas ao mesmo tempo é uma coisa que depende sim da criatividade do jogador.
Aqui no Brasil, infelizmente, foi preciso a chegada de 2 treinadores estrangeiros para a gente voltar a discutir isso, né? Com o Jorge Jesus e o Jorge Sampaoli, pelo sucesso que fizeram, não só em termos de resultado, mas no modelo de jogo implementado com muito sucesso nas suas equipes. E como tu avalia essa chegada dos estrangeiros e o consequente modismo que a gente já viu, né? Porque agora parece que os clubes acham que só o fato do cara ser de outra nacionalidade já resolve tudo, né? O Santos trouxe um português, o Avaí trouxe o Augusto Inácio, que é um português, já mandou embora. O Red Bull Bragantino ia trazer um português, desistiu depois, trouxe o Felipe Conceição. O Internacional trouxe um outro estrangeiro. Como tu avalia a chegada desses dois, desse impacto da forma de jogar e o modismo do futebol brasileiro? A gente vive muito disso, né, Caio? Por exemplo, quando em 2017 o Corinthians foi campeão com o Fábio Carille, a moda era treinador que viesse, não é da base, é errado falar que ele veio da base, mas que foi muito tempo auxiliar do clube e de repente virou profissional, né, técnico profissional, e deu certo. Aí depois os estrangeiros, aliás, antes dos estrangeiros, 2018 foi o Felipão, né, campeão com o Palmeiras, então técnico da velha guarda. Então esses eram os bons, então a gente voltou de repente com nomes mais antigos. Aí 2019, com o sucesso de Flamengo e Santos, a gente foi na base dos estrangeiros. Então eu não avalio o técnico se ele é novo ou se ele é velho, eu não avalio o técnico se ele é português ou brasileiro, argentino, eu avalio se ele é bom ou se ele é ruim. Tá? E tem várias maneiras da gente ver se um trabalho é bom ou é ruim de um treinador. Primeiro, a parte técnica e tática dele, se ele treina bem, se a equipe apresenta bons comportamentos defensivos, ofensivos, de transição, né? Se ele substitui bem durante as partidas, essa parte técnica. A outra parte que eu avalio de um treinador são as relações interpessoais, as relações dele com os jogadores, com a imprensa, com o ambiente. Tudo isso, muitas vezes, vai fazer o treinador ter sucesso. Não à toa, por exemplo, o Romário fala que o treinador de mais qualidade que ele trabalhou, o melhor técnico para ele foi o João Santana, que não era um primor técnico tático, mas ele sabia o ambiente trabalhar a favor dele. Né? Ele e olha que o Romário trabalhou com o Cruyff, né? Pois é, né? Pois é. E no Barcelona, espetacular. E para ele o João Santana é melhor. Então, assim, você vai falar que o João Santana não é um bom treinador? Cara, é o Romário que está falando, e vários jogadores falam, né? Porque ele sabe fazer o ambiente trabalhar a favor dele. Talvez mesmo que num curto espaço, mas ele consegue ali ter um resultado que faz com que ele consiga atingir as metas. Então é isso. Então, quando você fala para mim que a gente evoluiu já em parte defensiva, eu vou concordar com você, porque hoje eu vejo no Brasil sistemas defensivos muito bons. Né? A gente já tem uma marcação por zona, que é mais difícil de construir. Né? Antes a gente tinha uma marcação muito individual, cada um pega o seu. Então o lateral direito bate com ponta esquerda, o meia bate com o volante, cada um pega o seu e beleza. Hoje mudou, hoje a gente tem um desenvolvimento maior das defesas, né? A gente já tem compactação, a gente consegue ver coberturas, evoluímos na questão defensiva. O próximo passo, na minha opinião, é evoluir na forma de atacar, porque como você bem disse, não é mais só o jogador de qualidade que vai decidir, porque as defesas estão bem armadas. Então, o ataque tem que apresentar comportamentos coletivos para funcionar, para chegar no gol adversário, para chegar no terço final. Então, é muito mais difícil por N fatores, por N questões, é muito mais difícil atacar do que defender no futebol. O campo é grande, o alvo é pequeno, se a gente pegar o tamanho do gol se comparado ao tamanho do campo, o alvo é pequeno. São vários fatores. A gente tem, por exemplo, às vezes 100 ações ofensivas de uma equipe e nenhum gol. Né? Então a defesa ela vai se sobressair ao ataque na maior parte das vezes, diferentemente do basquete, que o ataque sobressai a defesa, tem jogo 120 a 110. Né? Então, pelas razões básicas, pelas regras do jogo, do futebol, a defesa sobressai ao ataque. E aí entra a competência dos técnicos em criar bons comportamentos ofensivos, porque dá para criar, Caio. Você pode ter amplitude, você pode ter profundidade, você pode ter mobilidade, troca de posição, terceiro homem, são várias coisas que juntas e coordenadas você pode treinar e melhorar um sistema ofensivo. Legal, muito legal. Você fez um panorama muito bom aí sobre o jogo como um todo. Agora, Marcel, vamos falar um pouco de base, né? Assim, um problema estrutural que a gente tem. Dos 448 clubes no Brasil, segundo o site de Indústria de Base, com a parceria, né, da Universidade de Futebol, 406 não possuem certificado de clube formador. Ou seja, para obter esse certificado, dentre alguns requisitos que temos, segundo a Lei Pelé e também a CBF, está o de comprovação da frequência de escola, né? Você tem que enviar o boletim, tu tem que enviar a matrícula e alguns outros documentos.
Ora, se a gente tem 406 clubes que não têm o certificado de clube formador, claro que pode ser por algum outro motivo que não seja o envio do comprovante escolar, e contabilizando 90 jogadores, jogando para baixo também esse número em cada categoria, porque clubes da Série A grandes têm muito mais que 90 atletas na base, a gente chega a um número de quase 37 mil atletas que a gente não tem certeza se está indo à escola, né? Agora eu te pergunto, eu tenho conversado com outras pessoas também do futebol, mas a pergunta eu vou mudar um pouquinho para você. Por que a mídia tradicional não escancara esse absurdo? Por que a gente não liga agora aos principais canais e eles não colocam isso em pauta e às vezes faz enquetes? Quem é faz lá a enquete, quem que é o próximo treinador a ser demitido e por aí vai? Por que uma coisa tão importante dessa fica de lado dentro do cenário nosso? Você citou uma coisa muito interessante, né? Que é o jogador da base, o menino, ir para a escola. Isso aí para mim é uma questão fundamental, Caio, pelo seguinte, a gente pode ter várias abordagens sobre isso, e eu acho que talvez a abordagem que os clubes tratam não seja a melhor. Por exemplo, né, eu já vi vários casos do clube falar para o jogador, olha, você tem que ir para a escola, você tem que estudar, porque se você não der certo no futebol, você tem que ter uma carreira. Cara, que menino de 15, 16 anos que está numa categoria de base de um clube vai achar que não vai dar certo? Nenhum. Todos estão lá porque acham que vão triunfar no futebol. Então essa abordagem não é a melhor. Agora, se você fala para esse mesmo menino que se ele for para a escola e desenvolver algumas habilidades, se ele for uma pessoa mais inteligente, ele vai se tornar um jogador mais inteligente e vai conseguir render mais. Cara, você falou a mesma coisa, só com uma abordagem diferente, e com certeza você vai induzir esse menino para a escola. Você pode falar que na Europa os grandes jogadores estudam e são inteligentes e têm, sei lá, faculdade, pós-graduação. Isso vai fazer muito mais com que o menino da base ele se interesse pelo estudo, porque isso é um fato. Jogadores, pessoas mais inteligentes são, consequentemente, jogadores mais inteligentes, têm mais rapidez no raciocínio. Então, para mim, é uma coisa muito ligada à outra. Agora, a gente tem o meio do futebol na categoria de base, é uma coisa muito cruel, né, Caio? Porque quantos desses meninos que têm um sonho conseguem vingar? A minoria, é muito pouco, né? Hoje a gente tem, ampliando mais o leque, uma realidade cruel no futebol, que só uma pequena porcentagem, a Universidade do Futebol fez esse estudo, não lembro agora, mas cerca de 5% só, tem um salário milionário, a maioria ganha pouco, né? A realidade do futebol brasileiro, a base da pirâmide, é uma realidade dura. O jogador atua nos estaduais ali por 3, 4 meses no máximo, e depois não tem emprego, não tem onde jogar. Ele vai ter que ter uma outra profissão, ele vai ter que ser bombeiro, padeiro, encanador, qualquer profissão que seja, para levar o pão para casa dele. Então, para mim, esse é o problema. Isso é algo que deve ser atacado, esses clubes que não têm atividade. Então, o calendário aqui no Brasil, ele é ruim para o time grande e para o time pequeno. Ele não é bom para ninguém. Ele é ruim para o time grande que joga muito, tem que jogar demais. Ele é ruim para o time pequeno que joga de menos, que tem poucas partidas, não tem um calendário robusto. Então são várias coisas que você me abre um leque para falar, Caio, disso tudo, né? Então, assim, o futebol brasileiro é muito amplo e para mim a discussão ela tem que ser em todos esses fatores. E por que você acha que a imprensa tradicional em geral não noticia isso tanto assim? Isso aí até é notícia, Caio. Se a gente pegar assim, muita matéria é feita sobre isso, mas muitas vezes assim, a sociedade e vários órgãos tentam culpar a imprensa por uma coisa que não é uma responsabilidade da imprensa. Isso aí é culpa do clube que não dá suporte, né? Então, assim, as autoridades têm que cobrar, de repente, esses garotos irem para a escola. Muitas vezes se confunde o papel da imprensa para um papel de justiça e tal, sendo que não é isso, né? Eu acho assim que muitas vezes colocam a imprensa como vilã das situações, eu não enxergo dessa maneira não, viu, Caio? Verdade, verdade. Tem razão. Agora, Marcel, você está falando do calendário aí, criticando, e é realmente uma crítica bem comum aí com toda a comunidade do futebol. Eu tenho entrevistado alguns executivos e eles têm defendido bastante essa oportunidade do coronavírus para readequar o calendário, principalmente no quesito do calendário europeu, né? De iniciar e terminar na mesma data. E alguns argumentam que é a questão da janela de transferência, outra a questão da pré-temporada, que eu tive com o Klaus, que é diretor executivo do Grêmio, ele falou que ele voltou a temporada e em uma semana já tinha o primeiro jogo em 10 dias, aliás, já tinha o primeiro jogo do Gauchão, né? Isso é um absurdo.
e outros contrários, porque não é o período escolar maior, então vai comprometer as férias do jogador se for em julho. Qual que é a sua opinião aí? É o momento da gente adequar o calendário europeu? O Caio, tem uma opinião muito clara sobre isso. Para mim, o problema do futebol brasileiro passa longe de um calendário adequado ao futebol europeu. Cara, para mim isso é insignificante, de verdade. Por quê? Você vai falar de janela de transferência. Cara, sai jogador aqui na janela do meio do final do ano, e do meio do final do ano. Nas duas janelas sai muito jogador aqui no Brasil. Isso não vai mudar absolutamente nada. Pré-temporada. Cara, se a temporada for de acordo com o calendário europeu, vai ter pouco tempo de treino da mesma maneira. Isso não é o problema na minha visão, não sou dono da verdade, tá? Só um ponto de vista, um jeito de analisar a situação. Para mim, adequar, cara, não vai mudar absolutamente nada. A gente tem problema estrutural muito maior do que adequar o calendário europeu. Até porque, para mim, me soa estranho um campeonato começar num ano e terminar no outro. Sei lá, temporada 2019-2020. Né? Eu acho que isso não tem nada a ver. Para mim é uma coisa insignificante. Eu acho que hoje a gente já evoluiu muito. Cara, eu lembro, por exemplo, né? A final da Mercosul em 99, 2000, Palmeiras e Vasco, em 99, né? Não lembro agora, me fugiu se foi 99 ou 2000. Ela foi dia 29 de dezembro, cara. Dia 29 de dezembro ela foi. A final da Copa João Avelange de São Caetano e Vasco, que infelizmente caiu a parte da arquibancada de São Januário, foi dia 30 de dezembro. Então a gente já evoluiu muito. Hoje, no primeiro domingo de dezembro, acaba o Campeonato Brasileiro. Os jogadores têm 30 dias de férias. Depois os estaduais começam com menos de 30 dias de pré-temporada. Mas já há uma evolução. Já há uma evolução. Né? Então, assim, adequar o calendário brasileiro ao europeu, para mim, é o menor dos problemas, Caio. Bacana, bacana. Marcel, agora com relação à pedagogia de rua, que até a Universidade de Futebol bate muito na tecla, né? Mas é uma coisa que não tem como ficar chorando muito mais, né? Porque a globalização veio aí, as ruas com os excessos de carros, o problema da segurança, agora tem o problema do coronavírus, né? Como trazer os valores da pedagogia de rua, né? O jeito de jogar, né? A malandragem, as coisas que nada ensinam a criança, senão o próprio esporte, para as metodologias, para as escolinhas, né? Hoje os treinos das escolinhas são muito chatos, muito analíticos. Como que você vê a gente superar de outra forma o fim da pedagogia de rua, que ainda tem, né? Ainda tem, menor, ainda tem, mas a tendência é que acabe cada vez mais. Não, com certeza. Bom, primeiro, né? Para mim, uma situação muito legal que o ambiente de rua trazia era a hostilidade. Eu vi aqui agora, foi final de Mercosul do ano 2000, Palmeiras 3, Vasco 4. Tá? Então, só para não passar batida, 99 ou 2000 eu fiz essa confusão, mas valeu. O que acontece, Caio, para mim o grande barato da rua era aquele ambiente hostil que existia. O que é isso? É o mais novo jogar contra o mais velho, né? Muitas vezes o jogador, um joga de chuteira, o outro joga descalço, o outro joga de tênis, o outro de chinelo. Não ter juiz, porque isso aí cria uma regra interna que é maravilhosa, cara, uma lealdade. Você não pode fingir falta, porque senão esse negócio do pediu, parou que tinha, né? Cara, isso aí é fantástico, porque se você ficar simulando falta, você vai avacalhar com o jogo. Então, esse ambiente de rua, a base não reproduz, né? Porque na categoria de base não dá para jogar um moleque de 12 contra um de 19. Né? É impossível isso aí. Você tem as categorias ali dentro da sua idade. Então, esse ambiente hostil que a rua tinha vai ser difícil reproduzir. Agora, você falou de treino analítico, né? Isso aí é uma coisa que para mim não cabe nem mais na base. E é claro que ainda tem uma crença muito forte do jogador. Para quem está acompanhando a gente, o treino analítico é aquele treino que você fica só chutando. Você chuta 10 vezes no gol sem adversário, sem oposição, para melhorar o chute. Sendo que na hora do jogo, não vai ser aquela bola limpa sem adversário para você chutar. Ou se vai ser raramente. Né? A maior parte das vezes, você vai ter uma situação clara de gol para chutar, com pressão, com 2 zagueiros te marcando. Então esse treino analítico hoje, para mim, não cabe. Por outro lado, ainda tem uma crença do jogador de que ele vai melhorar o chute dele chutando 10 bolas pro gol. Então o treinador, muitas vezes, ele ainda faz esse treino para não ir contra uma crença do jogador, né, que ele vai achar que ele vai cruzar melhor se ele ficar cruzando 30 bolas por treino. Ok, beleza. Então o ambiente de rua, ele pode ser como? Você cria jogos adaptados, com regras adaptadas, né? Então, sei lá, para você melhorar o ritmo do passe, você faz treino só com 2 toques. Você pode fazer treino para não quebrar o drible, por exemplo,
com vários golzinhos, né? Então você tem 4 golzinhos e libera ali o número de toques na bola. Então o jogador vai ter que driblar. Isso você faz também com que a marcação seja mais pressão, porque você faz em campo reduzido, em campo menor. Então são várias técnicas que dá para você aplicar, para você tentar simular aquele ambiente de rua. Agora, eu repito, o ambiente hostil que a rua carregava, isso aí vai ser difícil, até porque o Gabriel Jesus já falou, né? Pô, você chegou lá no Manchester City, né? Perguntaram para ele, e, cara, você não tremeu em nada. Ele falou, pô, aqui é fácil jogar. O duro era jogar na minha vila, lá na minha comunidade, na periferia que eu morava, que ali, aquilo sim, eu me tremia, porque era um ambiente hostil, né? Jogar na Inglaterra para ele era de boa. Então, se ele viveu tudo aquilo lá da várzea e tal, ele vai chegar no mais alto nível e vai lidar com mais tranquilidade, né, Caio? Bacana, bacana. Agora, Marcel, muita coisa que a gente discute aqui também vem muito da evolução do futebol brasileiro como gestão profissional, né? Gestão profissional é um debate muito importante. Hoje está em voga a questão do projeto do Clube Empresa, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, né, dessa mudança de associação sem fins lucrativos para o formato de sociedade anônima. Então, acho que isso é o que falta para a gente realmente profissionalizar o futebol brasileiro, ou a simples mudança de formato jurídico não resolve, o que é mais importante são os comportamentos, quem está no comando, por aí vai. Ah, tudo compõe, né, Caio? Não é só um fator que vai tornar nosso futebol mais profissional, né? Mas o dirigente, para mim, ele tem que ser profissional. Cara, pega o Flamengo. Ele faturou ano passado quase 1 bilhão. Olha o montante de dinheiro que circula no futebol. Como a pessoa que administra esse valor, ela não vai ser profissional. Ela vai ter outra profissão, vai ter outro emprego e vai dar expediente no clube à noite, no horário de folga dela. É impossível, né, cara? Então, o dirigente de futebol, estatutário ou não, para mim ele tem que ser full time, ele tem que ser 100% dedicado ao clube, né? Ele tem que ter salário. O presidente de São Paulo tem um salário, ele tem que se dedicar àquilo lá, porque é uma função muito importante, né? É uma função que ele tem a gestão ali de milhões e milhões, não só a paixão do torcedor em si, mas eu falo aqui do dinheiro que isso gera. Então eu não consigo imaginar uma gestão profissional sem um gestor profissional. Então, para mim, esse é o ponto. A gente não pode nunca avançar para um clube empresa, que para mim é a saída, é sim a solução, respondendo a sua pergunta. Agora, até chegar lá, esse dirigente que faz a gestão, ele tem que ser profissional, cara. Não dá mais para a gente ter o dirigente abnegado, aquele cara que é só apaixonado pelo clube, né? Você trazer só esse item, a paixão, que é fundamental no futebol, tá? Não é uma empresa que não tem a paixão envolvida. O futebol tem paixão sim, isso é um elemento que muda muita coisa, reconheço isso. Mas não pode ser o cara que administra todo esse montante, todo esse mundo que gira em torno do futebol, ele ser só profissional, viu, Caio? Não ser profissional, melhor dizendo. Bacana. E ainda nessa sequência, Marcel, naturalmente com essa mudança para clube empresa, a dimensão política dos clubes vão diminuir bastante, né? Porque vai acabar os cargos estatutários, os clubes vão passar a ter provavelmente ações no mercado, né? Vai ter acionistas para comprar questões do clube, principalmente se for no formato sociedade anônima. Tu acha que esse novo formato pode pressionar também um pouco? A gente tem, por um lado, a questão do torcedor, do dirigente torcedor, né? Que é um problema que acaba dando imediatismo. Mas, por um lado, essas ações, esses acionistas que estão investindo dinheiro e vão querer o lucro, né? Não tem jeito. Você acha que também pode prejudicar um pouco a dimensão técnica, a gestão técnica, do ponto de vista que o clube também não está ganhando? E o acionista certamente também não vai ser um cara que entende muito de futebol, então já vai pressionar para mandar o treinador embora, já vai falar de contratação. Tu acha que precisa ter uma transição muito bem adequada para isso não acontecer? Tem que ter uma transição muito bem adequada para isso não acontecer, Caio. Para mim você falou tudo. Porque assim, eu não sou contra o dirigente estatutário, tá? Muitas vezes eles são figuras, né, fundamentais no clube. Eles preservam a história, a identidade, a cultura do clube. Eu não acho que eles são ruins, tá? O problema do futebol brasileiro passa longe pelos estatutários. Agora, quem decide, quem tem ali a caneta, quem toma as decisões, tem que ser profissional. Isso para mim é uma coisa que não tem como a gente não trabalhar mais com gestores profissionais. Então, assim, os clubes hoje, se você pegar na Europa, a gente tem cada um muito bem com o seu papel definido ali, né? Alguns clubes são muito bem geridos e não precisam necessariamente ganhar a Champions para ter o seu sucesso colocado.
né? Então você tem várias gamas de clubes, cada um sabe muito bem o seu papel e você administra dentro desse contexto da melhor maneira possível. Se você pegar hoje na Espanha, é muito difícil um clube que não seja o Barcelona ou o Real Madrid ganhar a Liga. É muito difícil, né? O Atlético de Madrid ganhou recentemente e foi um feito e tanto. Chegou até a final da Champions, um trabalho muito bem sedimentado pelo Simeone e por uma diretoria, né? Mas você vê a dificuldade que é. A Juventus domina a Itália, mas não consegue ganhar a Champions. Você vai falar que a Juventus é um clube mal administrado? Apesar de não ter vencido a Champions? Claro que não. Então eu consigo ver, Caio, e eu estudando futebol, eu consigo enxergar projetos muito bem feitos sem ser campeão. Olha hoje o que acontece com, por exemplo, Bahia e Fortaleza. São clubes muito bem geridos. Vai ser muito complicado para o Bahia, no atual cenário, ganhar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, ganhar uma Libertadores. Isso não quer dizer que é mal feito o trabalho. O Fortaleza... E são clubes que não viraram empresa, né? Exato. Então você vê que a gestão, ela independe de você ter ação na bolsa. Ela é profissional pelo que acontece, pelo que é feito, pelo que é trabalhado. Né? O Fortaleza, poxa, jogou a Sul-Americana, perdeu ali com o Rogério Ceni, mas chegou, né? Então assim, eu consigo enxergar, e para mim está muito claro isso no futebol brasileiro, que a tradição, o número de torcedores é importante. Claro que é. Agora, uma gestão profissional, ela é muito mais, e hoje é o que vai fazer a diferença. Tá até o Felipe Rezende, que é um dos colaboradores nossos aqui, relatando que o Valencia foi campeão da Copa do Rei, e curiosamente a final da Copa é entre Real Sociedade e Bilbao, né? Ou seja, o Real Madrid e o Barcelona estão fora. Marcel, falar um pouco sobre a responsabilidade social dos clubes, você que também é bem dessa área de comunicação, tu acha que falta um pouco os clubes se comunicarem melhor com os torcedores mais simples, mais humildes, visando um projeto a longo prazo, né? A gente vê na Europa, os clubes em geral têm até um instituto, um CNPJ em separado, que é voltado só para ação social, não só no país deles, né? O Manchester United já tem de milhares de crianças na África, o Barcelona tem uma parceria histórica com a Unicef. O Brasil ainda está longe disso, né? Qual que é a sua opinião? Ainda não tem essa visão dos clubes brasileiros do papel social que ele pode cumprir e que isso, em termos de marketing, de comunicação a longo prazo, pode gerar até valores, né? Porque você atender uma criança, atender um grupo social, essa pessoa em médio prazo ou longo prazo, ela vai se tornar um consumidor do seu produto, né? Eu acho que falta essa visão no futebol brasileiro. Falta, mas eu já vejo muita evolução, viu, Caio? Assim, e, cara, a gente está falando aqui de pequenas coisas, né? Você vê várias vezes jogadores indo em hospital. Cara, não custa nada, velho. Vai custar algumas horas do dia da pessoa. Vai custar a saliva para conversar ali, meia horinha. Meu, pode fazer maravilhas, cara. Sei lá, coisas, visitas em entidades carentes, às vezes ir numa escola ali com dificuldade. A presença de um jogador pode mudar a vida de um garoto, pode fazer um exemplo próximo. Poxa, se ele conseguiu chegar e ter uma situação boa, eu também posso. Você pode mudar o caminho ali de pessoas, cara. E o futebol, ele tem um poder, Caio, que ele é gigantesco, cara. O futebol, ele não é só um esporte, ele é algo social, ele é cultural, ele é inclusivo, ele é N situações. E aí, se a gente pegar o esporte de uma maneira geral no Brasil, ele é muito mal trabalhado. Não adianta você chegar de 4 em 4 anos e querer bons resultados em Olimpíadas, né? Uma medalha de ouro. Não adianta você cobrar isso, sendo que as crianças não são incentivadas aqui a praticar esporte, né? É muito na base do ver o que dá. Não tem um trabalho feito. Então, assim, você me dá uma opção aqui para falar disso, de inclusão. Acho que a gente tem muito a percorrer, mas eu já vejo os clubes hoje trabalhando um pouco melhor isso do que era antes. Os clubes entendendo o papel social que tem, repito, é social, é cultural, é inclusivo. É tudo isso, pequenas ações às vezes, cara, dedicar ali um espaço no estádio, num jogo, para uma escola de uma comunidade, cara, você vai lá e dá o ingresso, não vai fazer nenhuma diferença para o clube, é um valor irrisório e pode ter um impacto extremamente positivo na vida dessas pessoas. Agora, Marcel, não podia deixar de tocar também, saber um pouco da sua opinião sobre o impacto que já tem enorme, né, do Covid-19 dentro dos times. Aqui em Minas, não sei como é que está em São Paulo, mas vários times do Campeonato Mineiro já demitiram o elenco inteiro, né, porque em geral esses clubes não têm condição financeira de fazer um contrato longo, normalmente é de 3 meses, que é o mínimo que a Lei Pelé permite.
Qual a tua opinião aí sobre esse impacto como um todo? Você acha que o futebol, quando tão logo voltar, o produto vai conseguir se restabelecer? Tive aqui também com alguns executivos, acho que essa inflação que estava muito futebol, né, com salários absurdos, essa Covid para o bem ou para o mal vai dar um freio. Queria a tua opinião no panorama geral aí. Caio, para mim essa é uma questão que ela foge da esfera esportiva, cara. A questão ela é de saúde pública, de segurança. É claro que está tendo um impacto gigantesco na economia como um todo, e o futebol, como eu sempre falo, é uma parte integrante disso. Mas primeiro vem a vida da pessoa, cara. Eu não consigo hoje imaginar um retorno breve do futebol. Eu não consigo hoje imaginar as equipes voltando a treinar, porque essa doença, ela é uma coisa nova, é uma realidade que todo mundo não sabe ainda como lidar. E não tem como a gente prever, cara. Não é uma questão esportiva, cara. Não tem como a gente pensar na volta do futebol sem as autoridades sanitárias darem um aval. Então, assim, está tendo impacto, eu reconheço, mas antes de tudo, de pensar em futebol, eu penso na vida das pessoas. Eu acho que você forçar uma barra para ter a volta. Assim, cara, minha vida mudou, não tem treino, não tem jogo, a gente vive disso. Mas as pessoas, a vida delas vem antes. Né? Então eu acho que os clubes, os grandes, pelo menos que eu estou cobrindo aqui em São Paulo, estão bem conscientes disso, né? Deram férias, as perdas estão sendo gigantescas, né? Já teve redução de salário, mas eu tenho visto, cara, os jogadores entendendo muito bem isso. Eu vejo os jogadores hoje cientes da realidade, que o mundo mudou, e concordo com você. A gente vai ter um outro patamar, não vai voltar na parte financeira, não vai voltar na parte esportiva como era antes, rapidamente. A gente vai ter um hiato ainda, vai ter uma adaptação até voltar ao que era, mas eu vejo isso como algo extremamente necessário. Eu valorizo primeiro o ser humano, depois a parte esportiva. Bacana, Marcel. Agora, para a gente já ir na reta final, a gente tem muitas pessoas aqui que participam do Futeplays. A gente montou um grupo de estudos, um grupo de WhatsApp que a gente debate, que são os estudantes de jornalismo. Eu queria que você contasse um pouco quais os melhores caminhos, né, para ser um jornalista esportivo, para trilhar essa carreira. Você já está numa emissora grande de sucesso, já passou por outras grandes, tanto na rádio, tanto na televisão. Quais os melhores caminhos de estudo, de posicionamento, de network? A importância talvez também, né, eu bato muito na tecla, eu sou do direito, né, e muita gente também quer ingressar no direito esportivo, e eu bato muito na tecla da questão da imparcialidade, né, de não se posicionar como torcedor, a construção da imagem desde estudante. Queria que você fizesse um panorama geral dos segredos do sucesso aí também no jornalismo esportivo. Claro, bom, o primeiro passo, goste e ame a profissão. Você não vai ter sucesso em nenhuma profissão, não só no jornalismo esportivo, no seu caso, direito, você não amar de corpo e alma o que você faz. Segunda coisa, não desista, não tenha medo de enfrentar a adversidade. Por que eu falo isso? Porque é um leão por dia, ou às vezes até por hora. Né? Então, se você não tiver uma base muito solidificada, se você não tiver uma visão a médio e longo prazo, o problema no curto prazo vai te derrubar. Então, assim, enfrente tudo, saiba que tudo na vida é resultado. Você não é um fracassado porque algo não deu certo neste momento. Tudo é lição, tudo você pode aprender. Então, se você tem uma visão a médio e longo prazo muito clara e cristalina do que você quer, você enfrenta o problema de hoje. Porque não é fácil, nenhuma profissão para você aprender, para você crescer, para você prosperar. Né? Então, você tem que ter uma resiliência que ela é muito mais mental, de você lidar com você mesmo, de você lidar com os fantasmas, do que propriamente da parte técnica da profissão. Da parte técnica, estude, saiba tudo. Hoje você tem acesso muito fácil à informação do mundo todo no esporte. Queira saber sempre mais. Quanto mais você estuda, mais você tem que você não sabe nada, que você tem que estudar mais. Eu optei por um lado do conhecimento, então eu fiz já 12 cursos na Universidade do Futebol. Uma coisa que é muito importante, para mim fez a diferença, é estudar línguas. Então eu falo inglês, espanhol e francês fluentemente, faço aulas de alemão, é uma língua um pouco mais difícil, então a evolução ela é um pouco mais lenta, mas estudo alemão para entender mais o futebol, para ler materiais em outros idiomas, porque a tradução muitas vezes demora, não é fiel ao que é dito, né? Então, o idioma para mim é uma coisa que me ajuda demais, porque eu tenho acesso a mais coisas. Então, é estudar futebol, é estudar o jogo, Network, né?
Networking é muito importante, então a gente se conheceu num evento, a gente se conheceu também eu escrevendo, né? Acho que escrever é muito importante, né? Mesmo que você não ganhe nada ali, não tenha um retorno financeiro, mas você acaba conhecendo pessoas, né? Então, conhecer pessoas que você admira, ou mesmo estar em eventos esportivos é fundamental. Lives como essa, né, Caio? Poxa vida, a gente pode ter acesso ali a muitas pessoas, né, que de repente a gente nem podia conhecer pessoalmente, mas pela internet é possível. Networking é fundamental em qualquer área. Enfim, são várias ferramentas, são vários elementos que fazem você construir uma carreira de sucesso. Eu estou buscando a minha, né? Eu acho que o sucesso ele não é um ponto de chegada, ele é uma jornada com altos e baixos, com erros e acertos, mas sempre com um aprendizado e sempre entendendo que nada como um dia após outro dia, e para o bem e para o mal, cara. Se você hoje, de repente, fez uma baita matéria, cara, se amanhã a matéria não for igual ou melhor, não valeu de nada, né? E se você também, de repente, não tiver a resiliência de entender, cara, se hoje eu não tive um dia bom, ok, aonde eu errei, amanhã eu vou fazer diferente. Então, é um aprendizado constante. Eu acho que é muito mais uma questão de mindset do que de conhecimento técnico, muitas vezes. A imparcialidade também é importante, né? Ah, com certeza. Por exemplo, eu falo por mim, né, Caio? Para mim, cara, velho, eu quando tô cobrindo, quando eu tô trabalhando, tem zero emoção. Eu não torço para ninguém, eu torço para mim, torço para a empresa que me paga, torço para a emissora que eu tô defendendo. Muda zero de verdade. Se é o time A, se é o time B que ganha, se é o jogador A, se é o jogador B que faz o gol. De verdade, eu falo isso por mim, não sei se outros colegas são assim. Mas eu sou 100% imparcial no que eu faço, porque, cara, minha vida não vai mudar se o Corinthians, se o São Paulo, se o Cruzeiro, se o Atlético Mineiro ganhar ou perder. Eu torço para o meu trabalho, eu torço para mim, para minha família. Então, isso me ajuda, porque eu sou imparcial, eu sou frio no meu trabalho, eu tento ser isento em qualquer comentário, em qualquer reportagem, em qualquer link ao vivo que eu faça, porque isso me ajuda a manter o meu foco na informação, na análise. E eu acho que a razão, nesse caso, ela me ajuda muito mais do que a emoção. Certo, Marcel, o Fernando está perguntando aqui como que entra no grupo nosso aqui. Fernando, se você dar uma olhada no nosso feed aí, você vai encontrar um link de inscrição lá para você preencher e a gente toca isso aí. Marcel, muito obrigado pelo tempo que você tirou mais uma vez. Então, logo passar essa quarentena aí, quem sabe a gente está de volta aí. Não sei se vai ter o Conafute esse ano, você sabe se vai ter? Eu acho que Seria ele foi agora em julho, né? adiado. Se não me engano, ele foi adiado. Eu acho que o Rodrigo Molina chegou a postar isso, o pessoal da THE 360, que é também uma baita instituição, quem quiser aprender, tem vários cursos ali que eles fazem, vários eventos. Foi uma outra plataforma, é bom falar também deles. Da Universidade do Futebol, do professor Medina, né, Caio, que é uma outra plataforma É uma maravilhosa plataforma sensacional. né, para quem quiser entrar no site, fazer os cursos, ir nos eventos. Cara, então são várias coisas, várias plataformas aqui ó, que a gente está falando que quem quer, ou no jornalismo, ou até mesmo para ser um treinador, um dirigente, tem para se especializar, né? Então eu acho que o Conafute foi adiado, Caio. Eu acho, mas vale uma pesquisa melhor nas redes sociais deles. É isso, mas quando tão breve a gente tiver com a normalidade, a gente vai se encontrar por aí nos eventos, depois você volta aqui em Belo Horizonte também. Então, obrigadão aí por ter aceito esse convite e essa conversa foi muito legal. Valeu, Marcel. Caio, obrigado, viu? Valeu, foi uma honra, tá? Prazer a todos aí, grande abraço. Ah, também, grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu.